Amém? Abra sua Bíblia comigo, você que tem o seu exemplar bíblico, lá em Mateus capítulo 17, a partir do verso 14 ao verso 22, é um texto muito conhecido, mas que certamente vai falar profundamente no nosso coração, e que o Espírito Santo esteja agindo agora em você, e que você possa ouvir a boa palavra de Deus. Fique quietinho, não fique andando, porque você acaba tirando a concentração do irmão que está do seu lado. Então, o momento da palavra é o momento de nós ouvirmos Deus falar. Amém? Mesmo assentados, com toda a reverência, vamos ler o texto bíblico. Diz assim, a partir do verso 14 de Mateus, capítulo 17. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? No singular, expulsá-lo, preste atenção. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie, ou em outras traduções, esta casta, só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se ele na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Pai querido, fale conosco através da Tua santa palavra. Pedimos a iluminação do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, o texto aqui é um texto de vergonha. É um texto de vergonha. Os discípulos passam vergonha na frente da multidão. Você entendeu bem o texto aqui? Fracassam num momento muito importante, em que um pai chega trazendo um garoto. Esse garoto tinha 2 problemas, mas eles não viram. Qual eram os problemas desse garoto à luz da palavra aqui? E detalhe, essa história está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É muito importante essa comparação dos evangelhos nas histórias. O pai chega para Jesus aqui e fala: olha, Jesus, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Jesus, os teus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Esse aqui, meus irmãos, era um problema de possessão, mas também um problema de enfermidade. Ao longo da história, a relação entre essas questões espirituais e as doenças psicológicas, isso é muito grande. Nós não sabemos aqui delimitar. Aliás, o estudo da psiquiatria, inclusive, é muito recente. Até o século XIX, todo problema de saúde mental era caracterizado por demônios, por possessão demoníaca, porque a ciência não tinha ferramentas plausíveis nesse período. Então, hoje, cientificamente falando, ainda sabemos muito pouco. Mas olhando para esse texto aqui, nós percebemos que há uma estreita relação entre os problemas emocionais e demônios. E isso é um mistério que ainda muita gente tem estudado. Aqui há uma estreita relação entre a questão demoníaca e também a questão emocional.
Mas o Evangelho de Mateus aqui trata desse momento em que esse garoto aqui, que a Bíblia chama de lunático, se você olhar para o texto bíblico aí, e a expressão grega, meus irmãos, a expressão grega lunático é a mesma tradução, por exemplo, da doença que nós conhecemos hoje, que é a epilepsia ou convulsionamento, o mesmo significado. O menino tinha um problema de convulsionamento e tinha um problema espiritual, não era um só, não era. Os discípulos se aproximaram dele ali e tentaram expulsar e passam vergonha. Mas o que me impressiona é a fé desse pai. Imagina comigo, um pai leva um filho para um lugar, para que o filho possa ser curado pelos discípulos de Jesus, e os discípulos começam a orar, e aquilo ali não acontece, a cura não acontece. Ali ele tinha ido na última instância, provavelmente já tinha sido levado para os médicos, provavelmente já tinha feito tudo o que lhe cabia, mas esta demanda aqui que foi a última, então o pai deveria o quê? Se esmorecer. O pai deveria o quê? Se decepcionar com Deus e ir embora. Mas o fato é que o pai não foi embora. Diante do fracasso dos discípulos, ele continuou crendo. E quando Jesus se aproximou, declara o texto aí: Senhor, o Senhor pode curar o meu filho, pois os seus discípulos não puderam. Queridos, fica aqui uma grande introdução, uma lição fantástica para todos nós que estamos aqui. Não há pessoa nessa terra, não há discípulo, não há pastor, não há ninguém que pode nos afastar da obediência, do serviço, da submissão a Jesus Cristo. Os homens podem até nos decepcionar, os homens podem até fazer coisas as quais nós vamos nos entristecer, mas Deus não. Sempre devemos submeter ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus. Então, mesmo que qualquer ser humano, mesmo que qualquer situação adversa venha nos decepcionar, mas temos que continuar. E aqui esse pai, e temos que falar desse pai, temos que pregar sobre esse pai, porque esse pai teve coragem. Esse pai insistiu, esse pai aqui, mesmo diante dos fracassos dos discípulos, mas ele se posicionou, ele não parou. E continua o texto, ao ouvir aqui o pai, Jesus então faz essa exclamação importante: geração incrédula. Olha aí, Jesus fala com veemência, geração incrédula. Olha para o verso 17 aí, ele está incluindo inclusive os discípulos, o seu colegiado ali de discípulos. Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Ao mesmo tempo aqui nós vemos a indignação de Jesus, mas também nós vemos a paciência de Jesus. Pacientemente ele atende aquele homem. Pacientemente ele atende aquele pai, apesar da sua inquietação diante do fracasso dos seus discípulos. E o texto continua: tragam-me o menino, disse Jesus. Tragam-me o menino. O texto declara aqui, então, que ele repreende aquele demônio, e o demônio sai do menino, e o menino fica curado. Queridos, vejam aí a correlação clara, textual, entre doenças psicológicas e questões demoníacas. Estude um pouco sobre doenças psicossomáticas. A palavra soma no grego quer dizer corpo. E as doenças psicossomáticas, que muitas vezes nascem de uma espiritualidade defasada e vai afetar o psiquismo e vai atingir o corpo. Isso é comprovado. O menino agora está liberto. O menino agora está curado. Jesus resolveu o problema. Mas eu quero analisar com vocês, igreja, com todos que estão aqui, as causas por que os discípulos fracassaram. Eu quero analisar com vocês 3 razões para que
houvesse aquele vexame, aquela decepção, toda aquela multidão vendo aquele momento em que os discípulos não têm autoridade. A primeira causa, que fica claro aqui no texto, está no verso 19, colocar o foco não na coisa que era mais importante. Ou seja, desfocaram o foco do que é mais importante. Atenção, igreja, o nosso foco tem que estar naquilo que é principal, naquilo que é principal e mais importante. A pergunta que os discípulos vão fazer para Jesus aqui no particular, depois daquela decepção, daquele vexame, está aí no texto: por que não conseguimos expulsá-lo? Está no singular. Por que não conseguimos expulsá-lo? Eles podiam ter falado: por que não conseguimos curar o menino? Por que nós não conseguimos libertar o menino? O foco deles não estava no menino. O foco deles estava no demônio. No demônio. A psicologia alemã, Gestalt, trabalha entre figura e também forma. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o quê? É uma figura. Isso aqui é um fundo, é uma forma. O que é mais importante agora, nesse exato momento? É a figura ou é o fundo, a forma? O que é mais importante agora? A figura. A figura. Olhando aqui para o texto, eu posso olhar para esse texto aqui. A figura dessa experiência era o menino. A figura dessa experiência era o sofrimento do menino. A figura era o menino doente, o menino endemoniado. Mas eles perguntaram a Jesus: por que nós não expulsamos o demônio? Deslocaram o foco. O foco não estava no menino, estava no demônio. E a explicação que vem à minha mente é que eles talvez estavam preocupados com a opinião pública, que talvez eles estavam preocupados olhando para aquele povo ali, eles iriam parecer socialmente falando, o colegiado teria talvez um ganho de notoriedade, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Deus não permitiu, porque talvez no coração deles estava tendo vaidade, porque talvez no coração deles o foco não era, na verdade, o menino, mas era outras coisas. Olhe para mim, igreja, por gentileza. O nosso foco tem que estar nas coisas certas. O nosso foco são pessoas. O nosso foco são pessoas. O resto é fundo. O resto é forma. Quando nós estamos falando de obras, quando nós estamos falando de ampliação, de investimento, isso aqui é para pessoas. Isso é o quê? É fundo, é forma. O foco são pessoas. Senão não tem por que ter um templo desse. O nosso negócio é pessoas. O evangelho é para pessoas. O nosso foco é gente necessitada. O nosso foco é gente que precisa ser liberta. O nosso foco, como diz a palavra, eu lhes dou autoridade para que expulsem os demônios, curem os doentes e preguem o evangelho. Mas toda vez que a igreja desfoca, toda vez que a igreja desfoca do foco, ela muda o foco principal, então ela falha. Então nós precisamos ter isso no coração, que o nosso foco precisa ser pessoas. Eu olho para esse texto aqui e consigo visualizar, consigo perceber. Durante 13 séculos antes da Reforma Protestante, quando a igreja resolveu misturar o Estado com ela, fracassou, porque cada um tem um papel a desempenhar diante dos homens. Igreja, o papel da igreja é pregar o evangelho de Cristo. O foco são pessoas.
O Evangelho é para resgatar pessoas. Quando Jesus caminhava ali naquela multidão, todo mundo apertando um, apertando outro. Jesus olha para cima, numa árvore, vê um homem impuro, vê um homem pecador corrupto, e ele chama Zaqueu, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, convém que eu vá pousar na sua casa. Ele deixou todo o resto, porque o foco dele estava numa pessoa. O foco dele estava em pessoas. Lá em João também, capítulo 4, quando ele começa a andar, passando ali por Samaria, era necessário que ele passasse por Samaria, porque o foco dele estava em uma mulher, em uma prostituta, discriminada, socialmente falando, porque ele amava as pessoas, e o foco dele era pessoas, ajudar pessoas, tratar pessoas, restaurar pessoas. E este também tem que ser o nosso foco, tem que ser o foco da igreja, amém, igreja? Precisa ser o nosso foco. Mas há uma segunda coisa que eu vejo aqui, segunda causa do fracasso, do vexame dos discípulos. Eles fizeram um diagnóstico errado. Eu estava conversando com um médico esses dias, e ele me falando que se um médico não der um diagnóstico correto, você vai ter as consequências, você não vai fazer o tratamento corretamente. Então os discípulos, eles apresentam um diagnóstico de possessão. Olhe para o texto aí, e uma possessão simples: este menino tem um demônio, é o que o texto fala. Eles dizem no singular, nós não conseguimos expulsá-lo. Queridos, o fato é que haviam questões espirituais severas que escaparam da visão daqueles discípulos. E a primeira questão que eu quero lhes mencionar aqui é que não era um demônio. Conforme o texto, era uma espécie, era uma casta. Isso é incompetência espiritual. Diz o texto, era uma espécie, era uma casta. Era muito pior. No caso do Gadareno, lembra lá? Era uma legião. Olha só, diagnóstico errado. Um caso desse trata corretamente com as armas espirituais corretas. Jejum, oração, fé, como Jesus expressou lá no final do texto bíblico. Uma outra questão desse diagnóstico errado, a fé pequena, que está aí no texto, limitada, insuficiente. Jesus vai expressar aí no texto: vocês têm a fé pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, vocês serão capazes de transportar esse monte. É claro, queridos, que essa linguagem aqui não é uma linguagem literal. Isso era um ditado judaico que Jesus está usando aqui no texto. O judeu, quando tinha que transpor qualquer tipo de obstáculo, de vencer problemas graves, ele então usava essa figura de linguagem, a montanha. Então ele vai dizer: está na hora de você remover a montanha do problema, está na hora de você resolver a montanha dos dilemas, dos obstáculos. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Pegou essa metáfora para dizer: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão, vocês podem remover todas as dificuldades, porque para Deus nada é impossível àquele que crê. Então faltou fé, faltou oração, faltou jejum. Que na nossa vida o Senhor possa nos dar tudo isso. Mas terceira e última causa do fracasso, do vexame dos discípulos, foi a autossuficiência, prepotência, presunção que estava no coração deles. Você que gosta de ler a Bíblia, se você olhar no capítulo anterior desse texto, o texto da transfiguração, diz o texto que estava Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. E eu penso que o ego deles estava lá em cima.
Pedro até chegou a falar: não, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para ti, para Moisés e para Elias. Eu penso que eles estavam ali, com o ego lá em cima, achando melhor do que os outros. Mas quando desceram, e aí nós encontramos isso no capítulo 18, a discussão deles era quem era maior no reino de Deus. E Jesus ensina: quem quiser ser o maior, será o menor. Quem quiser ser maior, será o menor. Uma das coisas do fracasso, do vexame aqui, foi a presunção, a prepotência. A soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Queridos, Deus não olha o exterior, Deus olha o interior, Deus olha o coração, Deus não olha as aparências, Deus olha o que está no nosso coração, e isso é fantástico. Nós temos que refletir sobre isso. Quem estamos sendo? Quem nós estamos sendo? Lembra de Saul? Diz a Bíblia que Saul era um homem bonito, um dos mais bonitos. Bonito, mas o coração dele havia deixado Deus. Então Deus tirou a coroa e colocou no menino franzino. Deus olha não a aparência, mas o interior. Mas voltando aqui para os discípulos, eles caíram envergonhados porque estavam preocupados em quem era o maior entre o colegiado dos 12. Essa era a preocupação. Isso é autossuficiência. Enquanto o evangelho é a busca do esvaziamento de mim mesmo, para que o Espírito Santo cresça em mim. Totalmente diferente. O próprio João Batista vai expressar que ele cresça e que eu diminua, não sou digno de amarrar suas sandálias. Isso é visão de Deus. Isso é visão de Deus. Queridos, prepotência e vida no altar, há um paradoxo aí. Não é igual, não combinam. Temos que ter consciência da nossa vida diante de Deus. Então, olho para esse texto aqui. Faltou fé, faltou oração, faltou jejum. O foco deles estava errado. Não no menino, mas no demônio. O foco deles fizeram com que dessem um diagnóstico errado. O foco deles fizeram com que eles fossem autossuficientes. E quantas vezes nós somos assim também? Então eu aprendo nesse texto que nós acabamos de ler, que o negócio de Jesus sempre foi pessoas e vai continuar sendo pessoas. E que a igreja tenha o foco em pessoas, em gente. Que nós possamos não ter um coração prepotente, envaidecido, mas que nós possamos nos quebrantar diante do sagrado, diante de Deus. Eu gosto muito de uma fala de Jonathan Edwards, que fala assim, é preciso que nos esvaziemos de tudo que estamos cheios, que é do Espírito Santo, para sermos enchidos de tudo que estamos vazios. Para que isso possa acontecer, nós temos que nos quebrantar, nos contristar, reconhecermos que nada somos, que precisamos da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Que nós possamos sair daqui nesta noite, tendo a certeza de ter um coração focado naquilo que é principal. Gente, pessoas, pregação do Evangelho para pessoas, tendo um coração totalmente não envaidecido de si mesmo, mas a partir de uma experiência marcante com o Senhor Jesus, na vida no altar, a cada dia ser mais parecido com Jesus. Isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Jesus, ele andava com intencionalidade. A palavra no grego, na verdade, fala andava, perambulava. Jesus perambulava por todos os lugares, porque ele tinha sempre um propósito maior. Quando ele chegava em um lugar, tudo era
mudado, transformado, revitalizado. E aqui não foi diferente. Não foi diferente. Talvez com a nossa vida nós sejamos como esses discípulos. Estamos no altar, mas quando descemos, nos achamos que somos bons, através da nossa força, dos nossos axiomas, das nossas opiniões, doxas, mas na verdade não passa de falácia, de coisa humana. Mas quando nós dependemos de Deus, aí o milagre acontece. Lutero vai dizer, o milagre precisa acontecer não naquele que não foi regenerado, mas naquele que foi regenerado, para que o outro possa ver a glória manifesta de Deus. Que essa glória seja manifesta através da nossa vida, uma vez estando no altar. E quando descermos no vale, para o vale, ali a glória vai acontecer. Não porque somos prepotentes, presunçosos, autossuficientes, mas porque o Deus que habita em mim já me quebrantou de tal forma que tudo que eu faço é reflexo da minha vida com Ele. E isso acontece quando nós despojamos o velho eu, quando nós reconhecemos nossa miserabilidade, quando nós reconhecemos que nada somos sem Ele. Amém, igreja? Eu queria orar com você nessa noite. Queria orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, nesta noite, que nós possamos focar os nossos olhos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Cuidar de gente, amar gente, abraçar gente. Que nós estejamos com o nosso foco não em coisas secundárias, por exemplo, templo, coisas secundárias, instituição, coisas secundárias, religiosidade, coisas secundárias, somente reflexos, mas que nós tenhamos pessoas acima de tudo, no sentido de sermos arautos do Senhor aqui, que nós tenhamos um coração, Pai, quebrantado, que nós tenhamos um coração contristado, de poder todos os dias acordar e reconhecer que nós somos agentes da missão, aonde nós estivermos, que nós possamos nos quebrantar e nós termos uma vida de fé, de jejum, de oração, de manifestação da sua glória, no sentido que a nossa vida vai gerar o bom perfume que vai exalar por todos os lados, que nós possamos, Pai, não olhar para a nossa força, pelo que temos, mas acima de tudo, reconhecermos que somos peregrinos, forasteiros. Estamos aqui, mas não fazemos parte daqui. Estamos aqui com um propósito. E talvez nesta noite, Senhor, pessoas estão aqui se achando muito. Talvez nós estamos aqui e nos achamos que somos melhores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe nossos dilemas ocultos que ninguém sabe, somente o Senhor. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor é capaz de penetrar, de inundar nossos vales, nossas imperfeições, nossos pântanos. Senhor, visite cada coração nesta noite. Visite, Senhor. Visita-nos. Espírito Santo, Tu és aquele que é capaz de fazer no coração do homem o que ninguém pode fazer, Pai. Então nós nos abrimos para Ti, e que nós possamos sempre estar no Teu altar e refletir a Tua glória para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos cantar uma canção para findar esse momento, que você possa refletir sobre esta canção. Vamos sair daqui refletindo sobre aquilo que vocês ouviram e que o Espírito Santo possa completar em vossos corações a mensagem que foi explanada.